Uma vitória do Cruzeiro contra o Palmeiras no domingo, cara, é para colocar o Cruzeiro novamente na briga e muito firme nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro reduz para 2 pontos a diferença. Reduz para 2 pontos a diferença com o Palmeiras. E convenhamos, não é impossível o Flamengo ser derrotado pelo Fortaleza lá no Ceará. Então, o Flamengo derrotado, o Cruzeiro vencendo, a gente vai ver a diferença reduzindo para as duas equipes para 2 pontos. Então, o Cruzeiro tem que aproveitar esse momento. O Cruzeiro tem que aproveitar o que está acontecendo no dia a dia do Palmeiras. O Palmeiras vem de uma derrota para o Flamengo, uma derrota que abaixa a moral da equipe palmeirense. O Palmeiras vem de uma derrota para a LDU, uma lambada que a LDU deu no Palmeiras. O Cruzeiro tem que aproveitar o momento anímico, o momento físico, tudo no Palmeiras nesse momento tá ruim. Então o Cruzeiro tem que ir lá, cara, e ganhar. Tem que ir lá e buscar essa vitória. Tomar 6 gols em 2 jogos. Exato. Tenta lá, chega lá e tenta fazer 9 em 3 jogos. Pra virar múltiplo de 3. É a hora do Cruzeiro, cara. A verdade é essa. O Cruzeiro tem que aproveitar. Aproveitar, ganhar esse jogo, ganhar moral pro restante do campeonato, pro Cruzeiro continuar, mais uma vez, como eu disse, na briga pelo título brasileiro. Esse Cruzeiro tem tudo pra isso, cara. Então tem que ir lá e aproveitar esse momento do Palmeiras e vencer em pleno Allianz Parque. Boa tarde, Elton, turma do estúdio, pessoal de casa. Ontem, para mim, o que aconteceu foi ótimo para o Cruzeiro, a turma que estava assistindo o jogo. A pressão aumentou muito para cima do Palmeiras, mas eu vou dizer, eu não sou capaz de chegar aqui falando em Palmeiras, em Libertadores, e falar que já está definido. Não sou. Porque eu acho que o Abel ele tem o controle do time dele, o jogo lá no Allianz, para esse jogo de volta. Se tem um time, como o próprio Abel falou na coletiva, que pode reverter esse resultado, eu acho que o Palmeiras pode fazer isso. Agora, em relação ao jogo do Cruzeiro, ele chega pressionado, a gente sabe como é a torcida do Palmeiras, mas eu acho que a cabeça do torcedor do Palmeiras vai estar na Libertadores. Eu acho que ele vai poupar alguns jogadores, como o Valu falou, essa questão de preservar, porque para eles o foco maior é Libertadores. Eles têm uma vantagem em relação ao Cruzeiro, claro que se perder, diminuir a vantagem, como o Thiago falou, não acho que vai ser jogo fácil, mesmo poupando alguns jogadores, o elenco do Palmeiras é um elenco que dá para ele uma condição de buscar algo, a pressão lá, né, grama sintética, o Cruzeiro não, mas o Cruzeiro está acostumado, mas ainda tem essa questão, eu acho que isso tem um impacto para quem não está acostumado a jogar, mas é um time destroçado no aspecto emocional. O Cruzeiro pode tirar proveito disso? Agora, como já os ingressos já estavam sendo vendidos antes, né, nós vamos ter um público que vai ter casa cheia. Os ingressos do Cruzeiro já esgotaram, do Palmeiras também. Então, quer dizer, esse impacto para a torcida não ir por conta do resultado de ontem não vai acontecer. Vai ter casa cheia. E aí, pode ter cobrança. Só que, cara, tendo o Abel Ferreira ali, eu tenho um respeito tremendo por esse cara, sabe? E pelo que ele tem no grupo nas mãos. A gente vê o Maurício, por exemplo, é um jogador que para mim tinha que ser titular. O cara tá no banco. Com certeza deve ser utilizado. O elenco é muito recheado. Utilizado no jogo contra o Cruzeiro. Giai, quer dizer, cara, por mais que ele não tenha o Piquerez, não tenha o Aníbal e tal, que podem fazer falta, mas eu acho que ele tem pé de posição. Vai ser um grande jogo. E o Cruzeiro vem mais forte, né, Valor? Podemos dizer isso, que o Cruzeiro vem mais forte para esse jogo contra a equipe do Palmeiras? Mas em qual sentido? Assim? No sentido de nomes que voltaram, fisicamente então, eu concordo. Assim, 2 pontos que eu passei. Sim, fisicamente eu concordo. O Cruzeiro teve 7 dias aí para se preparar. A turma terminou em um estágio bem complicado o jogo contra o Fortaleza. Eu não acho que a oscilação do Cruzeiro ela se deva somente ao aspecto físico, mas no jogo contra o Fortaleza, até por ter jogado o clássico 50 minutos com 1 a menos, foi a partida que eu achei mais acentuada. Então, quando já tivemos momentos assim na temporada que o Cruzeiro aproveitou e quando entrou em campo assim, entrou de uma forma muito forte, né? Imprimindo o seu ritmo, e para vencer o Palmeiras, o Cruzeiro vai ter que apresentar, para mim, a melhor versão dele. Aquele time capaz de fazer as pressões nos momentos determinados para tirar o jogo do Palmeiras. A gente viu ontem como é que o Palmeiras é um time que fica também... Qualquer equipe, eu acho, no futebol mundial fica incomodada quando tem a capacidade de sair, mas quando o adversário pressiona muito essa saída de bola, né? Então os jogadores tiveram um tempo de qualidade para se recuperar e realmente terem a melhor preparação possível para esse duelo contra o Palmeiras. Estava batendo papo ali com o Valu, vem mais forte do que aquele Cruzeiro que enfrentou a equipe do Fortaleza e passou até um certo risco desnecessário.
para esse jogo, para essa decisão contra o Palmeiras, nada melhor que ter 3 grandes nomes de volta. Sem dúvida, e é a base que o Cruzeiro construiu no Campeonato Brasileiro, praticamente, né? Fica ali a dúvida do Arroio ou o Wanderson, provavelmente o Arroio deve ser titular, no mais, é o time que o torcedor do Cruzeiro está acostumado a ver e a gostar no Campeonato Brasileiro. Tem um retorno do Cássio, acostumado a enfrentar um Palmeiras. Tem o retorno do artilheiro do Campeonato Brasileiro, Caio Jorge, que nos últimos jogos até deixou a desejar, mas é um atacante que preocupa o sistema defensivo. Tem o retorno do Kaique, que é muito consolidado naquele setor. Provavelmente, acredito que com as mudanças do Palmeiras, o jovem Alan deve jogar por aquele setor. O Kaique, que no primeiro turno fez um grande jogo contra o Palmeiras, anulando o Estevão, era o último jogo do Estevão no Brasil naquela ocasião, e joga muito bem no sistema defensivo. O Kaique cresceu muito com o técnico Leonardo Jardim. É importante ter esses retornos para ter um Cruzeiro sólido e consolidado contra esse forte Palmeiras. Repito, é um jogo muito difícil, mas se tem um momento interessante para enfrentar o Palmeiras, é agora um Palmeiras em meio à semifinal de Libertadores. E tem o detalhe, né, Luciano? Se a gente olha para o Palmeiras, que tem algumas dificuldades para montar o time, né? Eu acho que o Cruzeiro, o Leonardo Jardim e a maioria de nós aqui, se a gente for escalar o Cruzeiro, a gente já sabe qual é o time que Eu acho que a única dúvida é o Arroio ou o Wanderson. É isso que eu ia comentar. E eu acho que hoje o Arroio, eu acho que tá à frente, até pela última partida que ele fez, né? Ele mostrou ali o que você já tinha falado, né, El? Que aos poucos, né, ele ia assumindo a titularidade, mas também não vou me surpreender se ele colocar o Wanderson pela situação do que ele vê do Palmeiras para analisar o time do Palmeiras. E acho que... Pensando sem a bola, sem a bola, né? Exatamente. É isso. E também, cara, se for o Wanderson ali, ele já jogou o campeonato todo. Inteiro. Quer dizer, ele tem a confiança total. Isso é um ponto. Agora, o ponto também é a questão da concentração que esse time vai ter que ter. Porque o Cruzeiro tem que entender que, para diminuir essa distância que tem, é vencer, né, cara? Se a gente falar, foi lá, conseguiu um empate, aí eu vou entrar e vou falar o que eu falei semana passada, né? Aí o Flamengo vai ficar feliz, né? Mas nem só isso, porque pensando no foco do Cruzeiro, que é a Libertadores, tem aí Bahia se aproximando, o próprio Mirassol, o quarto colocado, enfrenta o Sport fora de casa. Então, tem essa briga pelo título, mas também tem o distanciamento. Mas a Libertadores, a Libertadores já tá na Libertadores. Do G4. Do G4. G4. Precisa de mais Pensando em 4 G4. vitórias. Aqui, É a matemática. G4, não, G4. Não, G6 é garantido pra G4. Eu tô falando G6. Não, eu tô falando do objetivo do tem que falar G4, gente. Eu tô falando Libertadores. Não. Vai direto. Pelo campeonato pega que o Cruzeiro... Libertadores, pode correr risco, você pega um sorteio maldoso. Primeiro passo, G6, beleza? Beleza. Segundo passo,